9 anos e meio de ministério. 39 anos e meio de ministério. Meu amigo, nem parece, né? Não é verdade? Não parece. Por isso, pastor, você continua trabalhando mais e mais e mais. A associação falou assim: Valdir, pastor Valdir tem 39 anos de ministério e continua trabalhando de forma vibrante. Que a associação chegou para ele e falou assim: não aposenta não. Vai jubilar não? Hã? Não vou. Não. Faz 5 anos que ele fala que esse é o último ano. E eu já sei que esse não é o último. Não, esse não. Tá vendo aí? Tá vendo? Eu já sei que esse não é. Ele quer bater nos 40. Nos 40. Tá? Pastor, obrigado pela sua presença. Que Deus te use agora. Tá bom? E se Deus quiser, próxima vez que você vier aqui, você vai abrir a palavra de Deus ali. Amém? Amém. Obrigado, pastor. É uma alegria imensa estar com vocês. Obrigado pelas palavras tão bondosas. Maranata. Senhor logo vem. Senhor logo vem. Maranata. Aí, ao contrário, tem que ser respondido também. Hoje é o Dia Mundial dos Gravadores. Eu peço a licença para estar, só que eu estou com a camisa de campo do meu clube lá, Mensageiros do Advento de Bitinga. Eu estava no uniforme de gala, mas vocês sabem que com aquele calor não ficava tão bom, não estava tão bom o cheirinho, então eu peguei e troquei, tomei um banho lá e coloquei essa camiseta e coloquei também essa indumentária para ficar um pouquinho mais correta para pregar a palavra de Deus para vocês. Mas hoje, como o pastor Anderson bondosamente, também de maneira tão clara, deixou para vocês que o Dia Mundial dos Gravadores, eu preguei hoje no Geisel, falando sobre o testemunho. E eu vou repetir a mensagem, logicamente adaptada um pouquinho a vocês, poderia ser importantes até o final do ano, e eu quero também reenfatizar isso para vocês. Nós somos informados, irmãos, que a igreja é um instrumento de Deus, é um instrumento de Deus para salvar pessoas, salvar almas, salvar gente, como vocês, como eu. Deus usa a igreja para salvar pessoas. Na verdade, irmãos queridos, cada membro da igreja, cada um de nós, devíamos ser uma testemunha desse evangelho, não somente pela palavra, não somente distribuindo livros, mas pela nossa postura, a nossa maneira a nossa honestidade, a nossa pureza sexual, e as pessoas perguntam para nós, os bravadores sabem disso, esse uniforme chama atenção, quem que o senhor é, quando ele não conhece, né? Lá em Bitinga nós somos muito conhecidos, nós temos assim uma visão da parte política da cidade impressionante sobre Mensageiros do Advento, né? E também os nossos aventureiros, que fazem um trabalho maravilhoso, os Suricates lá também, são clubes grandes. Pastor, eu fiquei tão feliz quando o senhor falou que vai estar reabrindo e reativando um clube. Eu também, a partir de um pouquinho antes de você, março, nós reativamos o Terra Branca. Então é o segundo clube que nós estamos reativando. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos queridos: o departamento para batizar pessoas, é impressionante o trabalho que os desbravadores fazem, o ganho de almas e o que retém de almas também. Mas como eu estava falando para vocês, irmãos queridos, lá em Isaías 43, no verso 10, Isaías 43, verso 10, fala uma frase muito interessante, bem conhecida, nós citamos elas às vezes de cor, tá? Mas eu quero abrir a minha Bíblia, se você puder também, Isaías 43, verso 10, e olha o que diz aqui, é bem conhecido esse verso, né? Vós sois as minhas testemunhas. É nesse verso, é nesse capítulo de Isaías que está esse verso, vós sois as minhas testemunhas. Ele vai falando aqui algumas coisas interessantes. Diz o Senhor: e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Vós sois minhas testemunhas. Falando um pouquinho sobre isso, na realidade nós somos cooperadores de Deus, testemunhas, cooperadores de Deus. E é interessante que precisamos entender então nossa posição dentro da igreja. O que Deus espera de todos vocês, não é de um, não é de dois, nem de três, mas de todos
vocês que estão aqui, Deus chamou a fazer algo. E às vezes não está nem relacionado a cargos, a funções, nada disso. É o trabalho meu, no dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, aonde estiver, na minha escola, aonde estiver, fazendo a diferença, minha gente. E eu tenho ficado assim um pouco preocupado com alguns membros da igreja que não entenderam o chamado deles. Eles acham que precisam estar na igreja, se é que está, né? Às vezes nem quarta vai, nem domingo vai, mas eles acham que somente de quarta, de sábado e domingo ficamos na igreja. Não, irmãos. O dia a dia de vocês é que vai fazer a diferença. O dia a dia de vocês que vai, como eu posso colocar assim, vai decidir a sua salvação. É o dia a dia. E a sua incumbência é muito grande. Vou contar uma historinha antiga. Os mais antigos vão conhecer, porque eu sou um deles também, né? Então eu vou contar essa história bem antiga. Chama-se Concílio das Ferramentas. Olha que interessante essa história. E vocês vão ver o que nós vamos aprender dessa história. As ferramentas do carpinteiro, eles reuniram-se num concílio. O irmão Martelo presidia essa reunião, e o irmão Martelo deu abertura na comissão, mas logo que ele abriu a comissão, alguém chegou e falou assim para ele: irmão Martelo, o senhor deve se retirar da carpintaria. Mas por quê? Pois o senhor é muito barulhento, o senhor bate muito, e no entanto, não adianta, o senhor vai ter que se retirar. Ao que o irmão Martelo reagiu, e ele falou o seguinte: bom, se eu deixar o meu lugar na carpintaria, então a irmã Broca também vai ter que sair. Por quê? Perguntaram. Pois ela é muito insignificante e causa pouca impressão. A irmã Broca causa pouca impressão. Ao que a irmã Broca se levantou imediatamente também e disse: ora, o irmão Parafuso também deve sair, pois para fazer alguma coisa com ele, a gente tem que ficar dando sempre voltas, e não consegue fazer a coisa funcionar. Então se levantou o irmão Parafuso, irritado, e falou o seguinte: se quiserem que eu saia, eu sairei, tudo bem, mas a irmã Plaina tem que cair fora também, porque o trabalho dela é muito superficial. Interessante esse concílio, deve ter sido bravo o concílio lá, mas não parou por aí, pastor, não parou por aí. A irmã Plaina, quando levou a pancada, levantou-se também, pediu a palavra, deram a ela, e ela disse o seguinte: bom, tudo bem, mas a irmã Régua também tem que se retirar. Por quê? Pois ela sempre está medindo os outros, como se ela fosse a única que está certa. A irmã Régua se irritou e queixou-se da irmã Lixa, e falou o seguinte: tudo bem, eu saio, mas a irmã Lixa também tem que cair fora. Mas por quê? Porque essa irmã Lixa é muito áspera demais, é duro demais. No meio dessa confusãozinha, dessa discussão entre eles, é uma alegoria, né, logicamente, o carpinteiro de Nazaré entrou e veio fazer o seu serviço. O serviço dele era um púlpito para que ele pudesse pregar o evangelho ao mundo. A história reza assim. E ele começou a trabalhar ali para fazer o púlpito. Empregou parafuso, empregou a broca, a lixa, o martelo, o serrote, tudo ali ele usando, a plaina, todas e até outras ferramentas ele usou. Quando terminou o trabalho, ficou um púlpito maravilhoso, realmente estava pronto. Aí o irmão Serrote se levantou e disse que está em 1 Coríntios. Olha o que o irmão Serrote falou. Está em 1 Coríntios 3. Já achei aqui, verso 9. 1 Coríntios 3, verso 9. Então, dessa confusão toda, o carpinteiro usou todo mundo, né? Aí ele disse o seguinte no verso 3, capítulo 3, verso 9 de 1 Coríntios: porque de Deus somos o que, gente? Cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Queridos, essa é uma coisa importante. Todos vocês são cooperadores de Deus. Todos vocês serão usados de uma maneira ou de outra para salvar pessoas, para pregar e para incentivar as pessoas a ficarem ao lado de Jesus Cristo.
nós sabemos, vocês também, que entre outras coisas, por que de oração? De oração, irmãos, é quando eu falo com Deus. De oração é quando eu consigo a voz de Deus para mim. Aí eu faço uma pergunta, queridos irmãos e amigos: como é que estamos? Pederneiras tem mais ou menos 44 a 47 mil habitantes. Eu já fiz o BO de vocês. Mais ou menos, 44, 47, tem uma divergência aí. Mas esse é o mundo de vocês. Esse é o mundo de vocês. Ah, mas nós só somos 120. Deus sacudiu o mundo com 11, né? Depois veio o 12º lá. O que nós estamos fazendo em nossa família para pregar o Evangelho? Eu digo isso porque quando eu me tornei membro da igreja adventista, não havia ninguém na minha família. E aí minha família é extremamente uma religião idética, não vou falar o nome, eu respeito também, mas é a que domina o mundo aí. Aí o que aconteceu? Eu falei: pai, eu recusei o trabalho, eu estava bem, estava muito bem. Recusei um diploma, que seria uma das melhores escolas da América do Sul, mexendo com a engenharia de aviões. Recusei tudo isso. E meu pai falou: você está louco, agora você vai começar a acordar, você é doido, irmão Dio. Mas que história é essa de sábado? Você não come mais as coisas que a gente comia. Eu falei: pai, eu estou conhecendo Jesus, mas que Jesus é esse? Não, filho, não aceito isso não. E foi duro, irmãos, para eu me batizar na cidade de Santo André, que tem alguém dessa cidade aí, está aqui. A minha irmã, eu fui pastor da igreja dela, a igreja de Las Vegas. Ela não era na minha época, eu sou bem mesmo, né? Então, mas Las Vegas, que ela foi, conheci alguns irmãos que ela conhece, né? E na minha terra, lá em Santo André, na igreja central, irmão, que você conhece bem, ali muito, mais de 1000 membros ali, enorme, né? Aí conhece bem, igreja boa. E aí eu fui para batizar, meu pai e minha mãe falou o seguinte: nós não vamos não, porque não aceitamos isso. Vamos encurtar a história. Meu pai tornou-se, em 10 anos, um dos melhores diáconos da igreja. Foi chefe de diaconato. Minha mãe tornou-se diretora de igreja por mais de 15 a 20 anos. Ganhadora de almas, irmãos, impressionante. Eu queria ter minha mãe do meu lado. Falei: mãe, eu quero ser no meu distrito. No mínimo que ela levava de almas para Jesus, pelo poder de Jesus, eram de 10 a 12 pessoas por ano. Impressionante. Diretora de grupos, fazia parte, e eram contra o Evangelho. Ficaram, execraram certo tempo. Mas a postura, irmãos, do filho, e não foram só eles, vieram minha irmã, meus 2 irmãos, está vindo o próximo, estava perdido completamente, está vindo agora para Jesus. Eu acho que vai se batizar no final do ano, lá na igreja de Mairinque, São Paulo, no estado de São Paulo. Irmãos, nós podemos fazer a diferença. Se não dá para falar, eu dei estudos bíblicos com meu pai e minha mãe. E interessante, no dia que eu fui pregar, pela primeira vez fui pregar na igreja central de Santo André, já era pastor, de 7 anos mais ou menos de trabalho. Quando eu fui pregar, quem estava sendo batizado naquele dia que eu estava pregando? Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Então, queridos, não existe campo duro, campo difícil, não existe, irmãos, pessoas que resistam o Espírito Santo. Tem, logicamente, mas é difícil a pessoa resistir o Espírito quando nós estamos com Ele, quando nós falamos, queridas ovelhas, com o poder de Deus, com a força de Deus. Irmãos, eu estou há 40 anos no ministério, da mesma ênfase que eu comecei meu trabalho, continuo. Não consigo e vou terminar, vou parar de ser um pastor, porque tem que ser um momento, né? Não tem jeito, vou ter que parar, mas eu já fiz um compromisso com Deus. Na minha igreja, que provavelmente eu vou ficar lá em Itinga, eu vou trabalhar para salvar almas. Não preciso, já falei, não preciso de função, não preciso de cargo nenhum. Eu só quero dirigir classes bíblicas, eu quero dar estudos bíblicos, quero ver Jesus voltar logo. Esse anseio precisa estar em nosso coração, irmãos.
para vibrar, para mostrar para o mundo que Jesus é maravilhoso. O ato de testemunhar é o resultado de uma devoção pessoal. Por isso que me preocupa a igreja, porque se não está saindo para trabalhar, então não tem devoção, gente, não tem experiência com Deus, porque não vai ter poder para abrir a Bíblia e levar a pessoa aos pés de Jesus. Não tem como. Eu e vocês, irmãos, precisamos ter todos os dias. Hoje mesmo eu falei com meu amigo aqui, o professor Márcio, que já trabalhou comigo em outros lugares também, né, professor? Eu falei para ele hoje, irmãos, eu sabia que ele iria para cá, eu estava orando por vocês, eu orei por ele, pelos filhos dele, pela esposa. Eu falei aquilo, ele ficou tão feliz, irmãos. Eu falei, puxa, eu não fiz nada antecessoriamente para as pessoas. Lembro de dizer para elas, eu lembrei de você. Faz uma diferença. Quando vocês fizerem isso para as pessoas aí fora, experimente orar para o prefeito, ele chega a chorar. E quando termina, ele falou assim, o prefeito de Borborema, vou dar um exemplo que eu estive lá. Eu fui no gabinete dele e fui mostrar o trabalho que a gente ia fazer, a feira de saúde, né? Ele deu permissão de tudo. Aí quando eu entrei, eu falei assim, eu posso orar para o senhor prefeito? Nossa, eu fiz a oração e que no final eu abri os olhos, mas quando eu abri os olhos, ele estava olhando para mim, claro, nos olhos, e falou assim, quem é você? Eu falei assim, eu sou o pastor Teresa Letícia, você já sabe. Ele falou assim, eu nunca mais vou esquecer o que o senhor fez para mim. O senhor orou e o senhor disse que o meu trabalho era difícil, o senhor tocou em pontos que eu estou sofrendo. Meu amigo até hoje, isso já faz 2 anos, semana passada ele mandou um e-mail para mim, prefeito de Borborema, pastor Valdir Carlos, quando o senhor vai vir aqui, eu quero levar o senhor para minha casa, eu preciso que o senhor ore por nós. Percebeu, gente? Como é que a gente entraria em um lugar desse? Se a gente levar o Espírito de Deus, irmãos, toca o coração das pessoas. É verdade, irmão. E você será um testemunho muito forte, com certeza. Mas tem um detalhe: você não pode se afastar desse livro e não pode deixar de orar. Não tem como. Senão, sabe o que acontece? A gente vai o quê? Murchando. Aí ficamos numa igreja como Laodiceia, paradona, até enche, vem todo mundo no sábado, de quarto vem pouco, né? Irmãos queridos, eu tenho que terminar e eu queria dizer para vocês o seguinte: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo, dele, em sua igreja. E somos nós a igreja. Quando o caráter de Jesus Cristo, irmãos queridos, reproduzir-se em seu povo, que somos nós, então virá para reclamá-los como seus. Todo cristão, irmãos, tem o privilégio, olha que Ellen diz, não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também de apressar essa vinda. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que vocês estão como eu. Não dá mais esse mundo, não. Eu não sei se vocês estão angustiados, sofrendo. Eu não quero ficar aqui. Irmãos, é só dificuldade, é só coisa ruim, guerra, pessoas más. Mas eu posso fazer a diferença. Uma pessoa que você fala nessa cidade, irmãos, Deus estará abençoando você nesse momento. Eu queria dizer para vocês, continuar na leitura do texto do Espírito de Profecia, que diz assim, né? Se todos que professam o seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente, ela diz, amadureceria a última grande seara de Cristo, e ele viria recolher os preciosos grãos. Parábolas de Jesus, página 69. Agora, queridas ovelhas, precisamos sair para trabalhar. Eu estou conclamando que vocês prestem isso. E não é o trabalho de sair para distribuir livro, que é bom, distribuir folhetos também é bom, os desbravadores desfilarem na cidade, que é bom também. Eu estou dizendo para fazer isso aqui, abrir a Bíblia. Mas eu não sei da história do Bíblia. Aprende, eu não sabia também. Eu aprendi no campo, irmão.
Aprendi no campo. Eu peguei uma roteirinha e fazia. Agora está decor, 40 anos, né? Não é possível também, né? Está na cabeça agora. Mas quando eu comecei, eu não sabia nada. Peguei aqueles estudos e falei, mas o que tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte: você tem que ler a pergunta e dar o texto para a pessoa ler. Tá bom, é só isso? Ah, é facílimo. Que dificuldade você tem de fazer isso, gente? Pegar o seu estudo e só passar para a pessoa. Porque o fruto de batizar não é seu. O fruto de batizar será de quem? Do Espírito Santo. Ele que vai dar o poder para você. Ele vai fazer a diferença no seu coração. E todos nós podemos fazer a diferença. Todos nós. O trabalho de salvar almas nesse mundo difícil, mundo sombrio, é verdade, precisa incluir o amor e o sacrifício na nossa vida. Não se consegue nada sem sacrifício. Hoje, esses dois ingredientes, amor e sacrifício, estão em falta no mundo. Porque tem um texto da palavra de Deus que diz isso. Quem se lembra desse texto? Quem já estudou sabe do que eu estou falando. Mateus o quê? 24, verso 12, em que o amor de muitos que ia acontecer, minha gente querida, esfriar, está esfriando até dentro daquele, na nossa igreja às vezes, está esfriando no nosso coração, até de nós pastores, irmãos, querer esfriar, não pode deixar. Irmãos, eu peço a Deus todos os dias, 40 anos, irmãos, 40 anos ali, e eu ainda continuo com vontade de pregar o Evangelho e enfrentar esse inimigo em nome de Jesus Cristo. Deus me deu a alegria de trabalhar já na área que o professor trabalha. Deus me deu a alegria de trabalhar na área de mordomia. Deus me deu a alegria de estar nas igrejas, que é o melhor para nós. Estar com vocês é o melhor. O melhor que nós temos. O desafio maior é aqui. É enfrentar o pecado, irmãos, ajudar vocês a se levantarem, a não caírem, a não esmorecer. Eu fico encantado com o que Deus faz, irmãos, quando nós nos colocamos na mão dele. Vou dizer uma coisa para vocês, já nesse finalzinho. O amor será revelado no sacrifício. Vou fazer uma pergunta para vocês. Perdoar custa caro ou não? A pergunta é boa. Perdoar custa caro ou não? Está certo. Custou tão caro que Jesus teve que morrer para nos perdoar. Teve que sofrer para nos perdoar a Jesus. Então vai custar caro para você também. Perdoar alguém que feriu você. Alguém que talvez pare com isso, gente. Você tem que fazer um sacrifício mesmo. Tem que abrir perdoar, gente. Não tem como. Porque o amor e o sacrifício estão juntos. O perdão vai ali. Nesse negócio de da salvação, ele foi firmado em sacrifício. Foi em sacrifício. Um sacrifício tão profundo, irmãos, amplo, alto, que é incomensurável. Eu não consigo, irmãos. Eu ainda, hoje de manhãzinha, na comunhão lá pelas, acho que foi 5 horas, né? Eu acordei. Eu gosto muito de conversar com Jesus. Eu disse, Senhor, eu preciso muito de Senhor me ajudar no dia de hoje. E eu fazendo a oração, eu pensei assim, correr lá com os meus olhos, sabe por quê? Como é que Deus usa uma pessoa como eu, 40 anos passando pastor, você não tem condições de fazer nada? Eu não tinha condições de fazer nada, gente. Se você soubesse a minha história antes da conversão, você choraria. Como é que Deus pega um menino desse? Era moço quando eu comecei. Como é que Deus pega um menino cheio de dificuldades, um lar simples, depois ficou melhor, mas depois, e fala assim: Valdir Carlos, você não presta mesmo, mas eu gosto de você. Não, Deus, eu vou usar você. Mas Senhor, eu não tenho nada. O que eu tenho, irmão? Não tenho nada. Eu sou igualzinho a vocês, quando jovens e agora um pouco mais velho. Mas como é que Deus usa, gente? Misericórdia. Misericórdia, gente. E Deus falou assim: você vai.
E eu fico pensando assim: Senhor, eu vou encerrar a minha carreira na terra, oficialmente. Mas eu pediria o seguinte: Senhor, me dá um lugarzinho para continuar trabalhando. Nas classes bíblicas, na visitação. Quem sabe depois de aposentado venho para cá um dia visitar vocês. Eu vou ter mais tempo. Percebeu quanta coisa a gente pode fazer? Quanta coisa. Se amamos a Jesus, gostaríamos de viver para Ele, de apresentar-lhe nossa oferta de gratidão, de trabalhar para Ele, e o próprio serviço tornar-se-á mais fácil quando nós amamos, quando nós queremos bem. Quando nós amamos Jesus, nada é difícil. Agora eu preciso amar Jesus. E aí vem a minha outra pergunta inquietante. Eu gosto de perguntas inquietantes. Você ama Jesus? Sim? Então por que você faz algumas coisas que você sabe que está errado? Eu sei o que eu estou falando, hein? Analisa a tua vida e você vai ver. Por que você pensa algumas coisas erradas? Por que você fala mal dos outros de vez em quando? Isso não é amar Jesus. Não é, gente. O mandamento diz isso. 10º mandamento. Não pode falar mal dos outros. É assim, não, não pode falar mal de ninguém. Por que nós agimos às vezes de maneira assim, meia complicada? Sabe por que estou fazendo essa pergunta? Porque Jesus fez com um homem chamado Pedro. Pedro estava meio assim, ó. Jesus chamou e falou assim: Pedro, você me ama? Ele já fez essa pergunta, gente. Por isso que eu estou fazendo a vocês. Você me ama, Pedro? Você me ama mesmo? Eu amo sim, Senhor. Então vai e apacenta minhas ovelhas. Você sabe o que ele está falando? Então vai, seja o meu pastor, vá ganhar almas para mim. Pedro, ele fez 3 vezes a pergunta. Na terceira, Pedro entendeu. Ellen White disse que ele baixou a cabeça e falou assim: Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu não sou de nada mesmo, mas eu quero amar o Senhor, eu gostaria. Pedro amou tanto a Jesus depois, que quando foi crucificado, os romanos foram crucificar Pedro, o que ele disse, irmãos? Não me crucifique como Jesus. Eu não o quê? Sou digno. Linda essa frase. Pedro converteu-se. Me tome conta da cabeça. Sacrifício. Ama verdadeiramente a Jesus. Amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Que coração ruim eu tenho mesmo. Que estrago o pecado fez em meu e seu coração. Não conseguimos fazer nada a não ser colocar nossa vontade nas mãos de Deus. Ainda bem que a salvação, o perdão e o grande amor de Deus está aqui agora, disponível para você, para mim, não somente para a Verônica. Mas não se esqueça de uma coisa: o amor exige sacrifício meu e de vocês, assim como Jesus sacrificou-se por você e por mim. Não espere menos, não reclame das provações, porque se Deus permite, Ele sabe por quê. E às vezes eu também quero reclamar, mas a oração de Jesus me ensina muita coisa. Lembra da oração de Jesus? Ele falou assim: Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas na mesma hora ele voltou: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Faça essa mesma oração. Quando você for tentado: Senhor, não faça a minha vontade, faça a sua. Deus abençoe vocês. Prazer imenso estar com vocês. E não perca a vitalidade espiritual. Nós vamos agora para o batismo, que é o momento mais importante, né? Você já fez o voto. Espero que Deus te abençoe ricamente, tá? Pastor, os momentos agora são do Senhor. Igreja de Pederneiras, Deus abençoe vocês. Ó, estamos juntos, hein? Deus abençoe. Até que Ele venha, né, pastor? Até que Ele venha, irmão. Falou muito bem.